Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao segundo semestre do ano de 2021. Hoje nós iremos falar sobre o protagonismo estudantil e a formação de opinião. É um tema bastante focado ali na BNCC, Currículo Básico Território Catarinense, né, e que está atrelado a toda essa reforma curricular que a gente vem trabalhando, né. Vou colocar aqui para apresentar. Então, vamos lá então, começar. A gente começa então falando sobre os tópicos que serão abordados nessa aula, que é basicamente a teoria geral dos sistemas, as estruturas de pensamento, a assimilação da informação e a formação de opinião. Bom, nós começamos então falando sobre um livro bem legal de vocês darem uma consultada, inclusive coloquei um link ali para vocês verificarem depois ele, né, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Este livro, pessoal, ele foi escrito por um historiador israelense, chamado Yuval Harari, e esse historiador, ele faz uma reconstrução da história da humanidade sobre o prisma biológico. É bem interessante porque ele destaca que a história da humanidade ela é marcada por 4 grandes revoluções: a revolução cognitiva, a revolução agrícola, a revolução científica e a industrial. A revolução cognitiva, ela tem um marco histórico ali com o surgimento da linguagem ficcional, que nada mais é que a nossa capacidade de inventar coisas que não existem. E isso ocorreu há cerca de 70 mil anos. Já a revolução agrícola, ela ocorreu há cerca de 12 mil anos, e ela, então, ela marca ali a domesticação de plantas e animais, né, como o trigo, o gado, e também nosso assentamento. A gente deixa, então, de ser caçadores-coletores, deixa de ser nômades, para viver em locais fixos, em bando, em agrupamento. Depois, há 500 anos atrás, nós temos a Revolução Científica, que é onde ocorre a exploração marítima, né, dominada ali pelo tempo do imperialismo, né, a conquista de novas terras, ouros, especiarias, etc. Depois nós temos a Revolução Industrial, que marca o desenvolvimento das máquinas, e ocorreu há 200 anos atrás, que tem ali o surgimento do motor, da lâmpada elétrica, do computador, e agora, por fim, da automação e da inteligência artificial. Bom, então, o que seria essa teoria geral dos sistemas, né? A gente utiliza como base epistemológica, ou seja, a epistemologia, ela é uma estrutura filosófica atrelada à construção, ou melhor dizendo, à verificação da verdade. Então, a base epistemológica que a gente utiliza é a base criada por Maturana e Varela, chamada autopoiese. A teoria da autopoiese, em síntese, ela quer dizer que as células, ou o ser vivo, ela tem capacidade de se autoconstruir. Isso significa que um ser vivo, ou uma célula, ele absorve componentes bióticos e abióticos do meio, e com isso ele faz a elaboração do seu elemento celular, ou seja, ele constrói suas próprias moléculas, estruturas, etc. Dentro dessa construção, nós temos os 4 níveis de organização celular, que seria as unidades monoméricas, as macromoléculas, os complexos supramoleculares e depois as organelas. Então, pensamos o seguinte, né? As unidades monoméricas são aquelas moléculas menorzinhas de todas, as bem pequenininhas, como os aminoácidos. Esses aminoácidos, quando eles se juntam através das ligações químicas, eles vão formar proteínas, que são macromoléculas. As proteínas, por sua vez, vai construir estruturas, né, vai estar construindo estruturas como os ribossomos, né, ou como organelas. Os ribossomos, eles são complexos supramoleculares responsáveis pela síntese da própria proteína, que dá toda essa estrutura para um corpo biológico. E depois, uma organela, que é bem importante também, assim como o núcleo, é o retículo endoplasmático rugoso, que ele contém ali ribossomos dentro do seu meio. Então, percebam, tem unidades monoméricas, como os aminoácidos, depois as proteínas, como macromoléculas, depois eu tenho complexos supramoleculares, como os ribossomos, e por fim as organelas, como o retículo endoplasmático rugoso. Então, basicamente, nós temos 2 tipos de sistemas: o sistema autopoético, que são as nossas células, e o sistema alopoético, que são as nossas máquinas. O sistema autopoético, então, ele se autoconstrói, ele é autônomo, ele não precisa da observação do homem, nem da manutenção do homem, enquanto o sistema alopoético, que são nossas máquinas, eles precisam da manutenção do homem, eles precisam da supervisão do homem, nem que seja ele por programação, né, mesmo aqueles que são por processo de automação, eles foram construídos pelo homem, então eles estão ali atrelados à engenharia humana. Independente se o sistema for autopoético ou alopoético, ele vai respeitar a seguinte lógica: ele respeita os componentes integrados. Os componentes integrados
são estruturas, né, que tem um sistema, por exemplo, no sistema autopoética nós temos as organelas, e no sistema alopoético nós temos as peças de uma máquina, que elas funcionam de forma integrada, de acordo com a entrada, processamento e saída de energia. No caso dos ecossistemas, por exemplo, que a gente também pode tratar como um sistema ecossistema, né? Então a gente pode tratar como um sistema também. Ele tem um mecanismo de entrada, que é a luz solar. Depois, o processamento é a cadeia trófica, onde a energia vinda da luz solar ela vai ser distribuída entre os seres vivos, né, e entre todos os componentes bióticos e abióticos através da cadeia trófica, ali os seres produtores, né, sintetizando as primeiras moléculas orgânicas, como glicose, depois a glicose sendo consumida pelos consumidores primários, como os herbívoros, depois sendo retificada ou reutilizada ali pelos consumidores secundários, que são os carnívoros, e depois nós temos decompositores que eles vão pegar e degradar a matéria orgânica e transformá-la em nutriente novamente para poder continuar essa ciclagem. E essa ciclagem, ela nada mais é, por exemplo, os ciclos biogeoquímicos, quando se fala ali de biosfera, ecossistema, né? Ciclos biogeoquímicos, como o ciclo da água, ciclo do oxigênio, do carbono, do nitrogênio e etc. Já o mecanismo de saída, como a gente está falando de energia e de ecossistema, a gente pode citar o albedo. O albedo, ele é quando a Terra, né, ou qualquer superfície celeste, ela está recebendo a luminosidade solar, está sendo aquecida e, ao mesmo tempo, ela irradia, porque ela vai aquecer tanto que ela vai começar a irradiar, ou seja, ela vai devolver parte da luz ou parte da energia que ela recebe para o meio extraterrestre. No caso dos componentes alopoéticos, ou melhor dizendo, dos sistemas alopoéticos, as máquinas funcionam ali como um sistema integrado, como eu falei anteriormente, a energia recebida é a energia elétrica, o processamento ele pode ser através de corrente contínua ou corrente alternada. Quando eu estou falando de corrente contínua, estou falando das descobertas associadas a Thomas Edison e a corrente alternada, as descobertas associadas ao Nikola Tesla. Dou uma bugada aí para vocês, né, dar uma analisada, uma pesquisada mais a fundo, que eu não vou focar nesse assunto neste momento. E o mecanismo de saída seria ali a imagem, som, ou, né, qualquer outra coisa que a máquina ali está desenvolvendo. Então, por exemplo, um computador ele vai projetar uma imagem e som, então esse é o mecanismo de saída do computador, certo? Então, enquanto o mecanismo de entrada, ele está recebendo a energia elétrica, o processamento ali, o software e hardware, eles estão ali agindo como componentes integrados para gerar essa imagem e som. O processo de ciclagem, então, de um componente alopoético seria, então, esse circuito de corrente contínua ou alternada, certo? Bom, mas eu falei tudo isso, né, justamente para a gente chegar aqui nessas estruturas de pensamento. Então, a gente vai aplicar o que a gente viu aqui a essas estruturas de pensamento. Eu começo, então, dizendo para vocês que duas ou mais verdades, elas podem coexistir se, e somente se, precedidas de contexto e perspectiva, tá? Então, eu já vou explicar o que isso significa, fiquem tranquilos, mas vamos começar aqui olhando para a educação. A educação, se vocês pararem para analisar, está aqui na posição de sistema, né? Enquanto a linguagem e a espiritualidade está na posição ali inversa, entre o sistema autopoético e o sistema alopoético. Bom, a gente precisa entender que todo ser humano, independente das suas dificuldades cognitivas, neurológicas, ele possui duas inteligências inatas, que é a heurística e a linguagem ficcional. A heurística está atrelada à nossa capacidade de ter curiosidade, de classificar as coisas, de relacionar as coisas. Por exemplo, eu sei que todo mundo é ser humano porque eu vejo que todo mundo tem características semelhantes. Eu vejo que aquilo ali é um tijolo porque aquilo ali tem características que me remetem a um tijolo, e etc. Certo? Então, isso é a nossa heurística. Enquanto a nossa linguagem ficcional, ela está atrelada à nossa capacidade de inventar coisas que não existem. Certo? Então, quando a gente está falando de coisas que não existem, a gente está falando do desenvolvimento, especialmente da espiritualidade, que é ali onde surgiu essa linguagem ficcional, né? No momento que a gente começou a endeusar a natureza, endeusar elementos, madeiras, pedras, etc., dar um valor moral e ético a essas coisas, a gente começou a desenvolver, então, nossa linguagem ficcional, ok? E uma forma de racionalizar esse processo é através da filosofia. Então, a filosofia, ela abarca um apanhado de conhecimentos que ela vai priorizar, né, diversas metodologias para comprovar a verdade. Então, ela tem N estruturas metodológicas, né, diferentes das estruturas metodológicas científicas, para poder comprovar a verdade. E é interessante a gente assinalar aqui
que a mitologia, ciência e pseudociência, embora não se divirjam em questão de opiniões e conhecimentos, elas são tão importantes uma para a outra quanto. Por quê? Por exemplo, foi através da mitologia que o ser humano passou a empregar a sua linguagem, incorporando a sua espiritualidade e se aproximar da natureza. Foi através da pseudociência, como magia, bruxaria, alquimia e etc., que o ser humano começou a testar a natureza, testar propriedades da natureza, verificar quais são as classificações de moléculas, de estruturas de madeira, de cores, de algas, de animais venenosos, não venenosos, etc. Foi através dessas práticas ritualísticas barra científicas que acabaram, então, dando surgimento à nossa ciência. E a ciência, ela respeita um método científico que está atrelado ao acúmulo de conhecimento ao decorrer da nossa história como espécie humana. E foi graças à ciência, né, graças a toda essa estrutura de pensamento acumulativa e ordenada, sistemática, que a gente conseguiu desenvolver hoje as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. E as TICs, elas, somadas à globalização mundial, a nossa facilidade em se transportar de um lugar para outro, de levar informação mais instantânea, né, elas ajudaram a dar surgimento para dois fenômenos: a singularidade científica e tecnológica e o repertório cultural. A singularidade científica e tecnológica, ela está atrelada a elementos do conhecimento como a amortalidade. A amortalidade, ela é uma palavra relativamente nova, né, que remete agora ao pensamento ali do transcendentalismo e do século XXI mesmo, que ele pega e visa o seguinte, que o ser humano, ele não vai mais morrer de morte biológica, ele pode morrer só de acidentes. Então, é um A, não, né, mortal, ou seja, não morre mais de morte biológica, diferente de imortal, que, né, não morreria nem com acidente. Então, a ideia é desenvolver uma vacina ou um antídoto universal que vai retardar, inclusive, o envelhecimento. E a gente vai poder optar se a gente vai querer morrer ou não. Existem algumas séries televisionadas que já tratam sobre esse assunto e, por incrível que pareça, este assunto está muito relacionado com aquela forte ideia dos alquimistas medievais de encontrar o elixir da vida ou o elixir da imortalidade, né? Então, nossa ciência, nossa singularidade científica e tecnológica, que é mistura psicologia, biologia, física, química e etc., e mistura tudo para pegar e gerar um conhecimento maior, ela está chegando próximo a este processo que um dia foi almejado pelos alquimistas. Já o nosso repertório cultural, é como a gente tem um acesso gigantesco à informação, a gente acaba conhecendo mais sobre a cultura, etnia, diversidade sexual e religiosa, etc., né, sobre outros povos e nações. E daí, com isso, a gente gera o que a gente gera, não, a gente acelera, né, o que a gente chama de catraca cultural. A catraca cultural, né, pensem numa catraca mesmo, né, ou naquela roleta de ônibus, né, eu estou passando aquilo ali, ou seja, eu estou passando a informação, mas de forma transgeracional. Ou seja, entre as gerações, várias gerações vão estar acumulando essa informação. Então, a educação, ela é a base para esse sistema, tanto é que na reforma curricular que nós estamos praticando hoje, né, através da BNCC, através do currículo base território catarinense, as disciplinas, né, elas não seguem mais o método cartesiano, por isso que elas não são mais chamadas de disciplinas, e sim de componentes curriculares, porque agora o currículo admite que cada disciplina ou cada componente curricular, ele tem a sua estrutura metodológica, tem a sua forma de validar a verdade, e como um todo vai formar um cidadão integral, um cidadão consciente do mundo que vive, do seu repertório cultural e da singularidade científica e tecnológica que o cerca, certo? Então, como a gente ia fazer uma analogia, né, entre os sistemas e entre as estruturas de pensamento, cabe aqui, então, destacar que o nosso mecanismo de entrada é a heurística, ou seja, a nossa capacidade ali de correlacionar as coisas, de visualizar as suas diferenças, etc. O processamento teria como base a filosofia, né, como um todo, e depois a saída seria a nossa linguagem ficcional, ou seja, nossas convenções coletivas, né? Então, é uma convenção coletiva que existe dinheiro, é uma convenção coletiva que existe o capitalismo, é uma convenção coletiva as regras de futebol, é uma convenção coletiva, né, a religião. Então,
cada estrutura de pensamento, ela segue um método. E quando eu falo que duas ou mais verdades, elas até podem coexistir, desde que sejam precedidas de contexto e perspectiva, eu estou falando o seguinte, por exemplo, para o conhecimento científico, Deus não existe. Porque o método científico, ele está baseado ali em observação, problematização, formulação de hipóteses, experimentação, né, para verificar se essa hipótese é verdadeira ou não, e depois análise de resultados, divulgação e etc. Então, com base nesse método, eu ainda não consigo comprovar que Deus existe. Mas com base no método dialético, por exemplo, dogmático, que é utilizado pela religião, eu consigo comprovar que Deus existe porque diversas religiões, elas acreditam em Deus. E com isso, né, pelo esse método dialético, que a gente já vai ver no próximo slide, eu consigo, então, verificar aí a existência de Deus. Já a pseudociência, como magia, bruxaria, coaching, né, terapia holística, etc., elas, embora não tenham validade científica, o próprio nome diz, né, pseudo, falso, ciência, conhecimento, né, então, embora elas não tenham validade científica, elas auxiliam, desde que o indivíduo, né, tenha em mente essa separação dessas estruturas metodológicas, né, ela auxilia na construção de valores morais e éticos, e inclusive pode melhorar a qualidade de vida do ser humano, né, porque mexe com as estruturas mentais do ser humano, né, então a mente, ela também auxilia num processo, por exemplo, né, entre aspas, de autocura. Então, no momento que a gente passa a perceber o mundo de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais otimista, a gente consegue se apropriar para si esse conhecimento e melhorar nosso cotidiano. Então, cada conhecimento ele tem o seu valor, tem sua metodologia, eles podem coexistir, desde que a gente saiba separar que cada um tem o seu método específico para comprovar a sua verdade, ok? Então, aqui, falando sobre método, né, a gente tem os métodos e as estruturas de pensamento. Então, basicamente, nós temos o método indutivo, o método dedutivo, o dialético e fenomenológico. O método indutivo, ele parte, né, de várias verdades específicas, ou seja, de vários pedacinhos de verdades, ou melhor, de várias teorias, e constrói uma teoria maior. Um exemplo disso é a teoria M, que está sendo construída agora na cosmologia, onde ela visa somar todo o conhecimento teórico sobre a teoria quântica com um conhecimento teórico da relatividade geral e restrita e somar numa única teoria para explicar o início, meio e fim do universo. Depois nós temos ali a teoria dedutiva ou dedutiva hipotética, que ela parte de uma teoria geralzona, né? Ela pega o geral e ela vai indo para o específico. E daí, nesse específico, eu tenho como comprovar, por exemplo, a gravidade, tenho como comprovar a expressão gênica, né? Então, normalmente, a ciência da natureza utiliza esse método porque é um método mais dogmático, né? Que nem ali a estrutura de pensamento dogmática do René Descartes. Então, depois nós temos o método dialético, que a gente estabelece como verdades divergentes, ou seja, duas ou mais verdades, que nem eu falei anteriormente, né, elas podem até ser opositoras uma da outra, mas elas utilizam, né, estruturas de pensamento ou pontos de vista que tratem desse mesmo assunto e consigam estabelecer conexões ou consigam estabelecer noções, né, de como eles podem se convergir entre si. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem superficial e empírico. Temos ali a religião evangélica, espírita e de matriz africana, como Umbanda. Todas elas, né, elas têm os seus dogmas específicos, têm suas dialéticas específicas, contudo, o ponto de vista delas sobre vida após a morte, ou sobre Deus, é muito parecido. Então, elas têm como dialogar entre si, respeitando o dogma uma da outra, sem haver o que a gente chama de intolerância religiosa. E daí, por fim, nós temos um método fenomenológico, que é um método relativamente novo, que ele assume que a verdade ela é relativa, ela não é uma verdade absoluta, né? Então, com a verdade relativa, eu tenho que um determinado fenômeno, ele tem a sua essência de manifestação, e essa essência de manifestação, ela deve ser o próprio objeto de pesquisa. Então, um exemplo claro é a própria estrutura metodológica que a gente está utilizando para essa aula, que é a base epistemológica da teoria autopoiese. A teoria da autopoiese, ela foi estruturada de acordo com o método fenomenológico, que é o método do desenvolvimento e diferenciação celular.
E daí, com base nesse método, nessa observação desse fenômeno, dessas teorias associadas à citologia, principalmente, a gente conseguiu construir, então, uma epistemologia, né, que visa, então, comprovar, ou melhor dizendo, guiar como o conhecimento humano ele se estabelece com bases biológicas da coisa. Então, isso, a teoria, o método fenomenológico, desculpa enrolar, ele acaba, então, transcendendo a ideia tanto do método indutivo quanto dedutivo e faz com que a gente, então, consiga abranger mais pontos sobre a estrutura do conhecimento do mundo que nos cerca. Bom, agora falando sobre a assimilação da informação, a gente tem aí 4 etapas para uma informação ser assimilada e acomodada na nossa mente, que é o entender, né? Então, o entender, ele parte da percepção, que tem tudo a ver com nossos sentidos, né? Os 5 sentidos. Depois, o compreender, que é o conter em si, ou seja, depois que eu percebo determinado elemento do conhecimento, eu consigo conter ele, eu consigo assimilar ele na minha mente. Não quer dizer que ele vai ser acoplado aos meus valores morais e éticos, mas eu consigo reconhecer que ele existe, e depois que eu reconheço que ele existe, eu passo a respeitar ele, eu passo a ter respeito por ele. Vou usar de novo, que é a melhor forma possível de pegar e aplicar isso, né? O conhecimento religioso, né? O conhecimento religioso, a gente sabe que várias religiões, elas se divergem entre si, tem a intolerância religiosa, etc., né? Então, quando eu consigo compreender o que é a religião do outro, eu passo a respeitar. Então, no momento que eu passo a respeitar, eu posso, então, estar de acordo e aceitar. Não quer dizer que eu vá praticar a mesma religião que ele, ou praticar a mesma coisa que ele. Um outro exemplo é a questão da sexualidade, né? Um fulano pode ser heterossexual, o outro fulano bissexual, o outro fulano homossexual. Então, eu entendo, primeiro, que existe essas variações dentro das dimensões sexuais humanas, depois eu passo a compreender, eu contenho em si, né, porque eu começo a conviver com isso, e se eu começo a conviver, automaticamente eu aprendo a respeitar e a aceitar, ou seja, eu estou de acordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que meus valores, não quer dizer que se eu tenho um amigo homossexual, eu vou ser homossexual também, né, se a minha orientação é heterossexual. Então, vai ser um pouco diferente, né, porque cada um tem o seu constructor mental, né, dentro das suas experiências, dos seus valores morais e éticos que foram construídos ao longo da sua trajetória na vida. Bom, depois que a gente falou sobre a assimilação da informação, cabe destacar aqui um termo relativamente novo, chamado infocalipse. O infocalipse, ele soma, então, as palavras informação com apocalipse, e que ele está atrelado, literalmente, à desinformação, à fake news, bolhas sociais, drogas e redes sociais. Eu coloquei drogas e redes sociais aqui para destacar que ambas empresas, né, ambas indústrias, chamam, né, os seus clientes de usuários. E isso é um fator bem interessante porque as redes sociais, como elas conseguem mapear todos os nossos gostos através dos likes e dislikes que a gente dá, os cliques que a gente dá na internet, ela acaba gerando bolhas sociais. E essas bolhas sociais acabam aprisionando o indivíduo dentro das suas próprias concepções morais e éticas e faz com que o indivíduo acabe sempre naquele ciclo virtuoso, né? E acaba, então, gerando conflitos e polaridades sociais, políticas e econômicas. E essas bolhas sociais acabam fazendo com que o indivíduo não perceba as fake news, porque, às vezes, a fake news está tão enraizada naquelas concepções que ele acha verdade, ou que ele tem como verdade absoluta, que acaba, então, gerando uma desinformação. Né? Então, um exemplo prático que a gente tem durante a pandemia de Covid-19 é justamente aí o negacionismo, onde, né, foi difundido, né, essa informação de que a Covid ela não era tão grave assim, ou que nem existia, ou etc., né, e é que o envermicida dava efeito contra a Covid. Então, não tem bases científicas para afirmar isso, não tem bases religiosas, não tem bases de estruturas de pensamento nenhum e está sendo propagado. Isso é a desinformação. Então, com isso, pessoal, a gente tem que se ligar muito bem, porque esse infocalipse, essa estrutura de pensamento, ele pode acarretar, inclusive, em uma guerra civil,
se a gente começar a ser tão intolerante assim com o próximo, a gente pode acabar, então, aí gerando um conflito muito turbulento e violento para a nossa própria sociedade, o que vai prejudicar a nossa evolução e a nossa vida cotidiana. Bom, então com isso nós temos a formação de opinião, né, que eu falei anteriormente, que está atrelado ao contexto e perspectiva. Então, contexto são os fatos, a perspectiva são as estruturas de pensamento, e a opinião, então, é uma soma do contexto mais a perspectiva. A gente tem que se ligar aqui que a perspectiva, ou seja, a estrutura de pensamento, cada estrutura de pensamento, ela tem o seu método, e por vezes elas não conseguem convergir, ou seja, elas não conseguem se misturar, porque uma, ela tem uma verdade e a outra tem outra verdade. Por mais que a verdade seja relativa, os seus métodos, que nem eu expliquei anteriormente, eles podem levar a uma divergência, ou, desculpa, uma divergência, essa palavra, uma divergência de verdades, como a existência de Deus. A religião, ela aceita que Deus existe. A ciência não aceita que Deus existe ainda, porque o conhecimento ele não é imutável. Todo o conhecimento que a gente tem, científico, tecnológico, ele varia de acordo com as características tecnológicas de cada época. Então, pode ser que um dia a gente tenha tecnologia suficiente para pegar e comprovar que Deus existe, ou pegar e comprovar de fato que Deus não existe. E daí isso mudaria muito nossas concepções religiosas, filosóficas, etc. E para a gente conseguir ter um debate sobre política, sobre religião e sobre futebol, a gente às vezes, ou melhor dizendo, por vezes, a gente tem que pegar e deixar de lado nossos valores morais e éticos individuais para conseguir ouvir de fato e recepcionar a opinião do outro, e com isso a gente conseguir gerar novos circuitos cognitivos para gerar a nossa própria opinião em relação a determinado assunto. Então, para finalizar aqui, a gente vai falar sobre a função social do protagonismo estudantil, que está estipulado lá na BNCC e no currículo básico do território catarinense. Eu destaquei alguns elementos aqui, tais como minimizar os impactos do infocalipse, promover discussões sobre as novas estruturas de pensamento e novas tecnologias do século XXI, elaborar o repertório, explorar o repertório cultural e propagar os efeitos da singularidade científica e tecnológica, conscientizar sobre o respeito às diversidades biológicas, étnicas, políticas, culturais e sociais, e, por fim, valorizar o conhecimento acumulado pela humanidade ao longo de sua história, seja esse conhecimento nas linguagens, nas humanidades, na filosofia, na religião, enfim, valorizar todo o conhecimento, toda essa diversidade de conhecimento, pois todos eles nos auxiliam a formar cidadãos como integrantes desse tempo e espaço, desse universo que é o nosso século XXI, que está cada vez ficando mais surreal viver nele, né, com essas mudanças climáticas, desinformações, etc. E a gente precisa aprender a valorizar tudo isso justamente para respeitar o próximo e também respeitar o ambiente onde a gente vive. Então, eu coloquei alguns conteúdos adicionais aqui para vocês, como o podcast do Rock Consciência sobre internet e Infocalipse, que é bem interessante. Vocês podem colocar aí no fonezinho de ouvido de vocês, e escutando enquanto limpa a casa, enquanto faz as tarefas. É bem legal mesmo, porque ele tem algumas músicas que vocês podem curtir junto, é que nem uma rádio. Depois tem o videozinho que eu coloquei ali, o ano passado eu gravei esse vídeo de onde vêm as ideias humanas, que foi uma aula sobre epistemologia para o magistério que eu fiz, da turma de 2020, que ficou bem interessante para pegar e se ver a linha histórica de como construiu o conhecimento científico e de como ele é hoje em dia, né? E também como ele está atrelado à educação. E daí eu coloquei duas principais referências sobre essa aula, né? E tem até o PDF que eu consegui para vocês ali, tem o link, que é o livro do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e o livro da Árvore do Conhecimento, As Bases Biológicas da Compreensão Humana. Vale muito a pena dar uma lida, nem que seja por cima desses livros aí, para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que eu estou falando. Daí aqui nós temos as referências, né, da aula de hoje. Então, nós temos aqui o Sapiens, o Maturana, né, com a Árvore do Conhecimento. Temos esse artigo interessantíssimo, né, da Nara Cristina, que é a autopoese, ainda para pensar como arte e o sistema, que fala sobre o sistema autopoético e alopoético que eu acabei de explicar. E é isso aí, pessoal. Caso fique alguma dúvida, coloque nos comentários, podem me chamar pelas redes sociais também, né? O material ele vai estar disponibilizado aí na descrição do vídeo, né? Um linkzinho para vocês acessarem. E qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Valeu pela aula de hoje, espero que tenham gostado e comentem aí no vídeo. Por gentileza. Até mais.